Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o seu melhor podcast em saúde no Brasil. O nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, afinal você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações não checadas, de informações não tão boas. O nosso propósito é justamente o contrário, então não saia daí, já vai se inscrevendo no canal, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você informação boa em saúde, afinal informação é o diamante da prevenção. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos, em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o nosso desafio, ele vai informação para você em saúde boa, foi o Dr. Fernando Linhares, ultrassonografista especializado em medicina interna. Dr. Fernando, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui, vamos dividir conhecimento, muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço aí o convite aí de vocês para participar, né, do podcast, falar um pouquinho desse universo gigantesco, né, que é a ultrassonografia, né? É isso aí. Seja bem-vindo, doutor. Ultrassonografia. O que é? Então, a maioria das pessoas acha que é só o examezinho de grávida, né? Isso. Mas, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né? Se a gente for ver, a ultrassonografia é uma ferramenta. Ela pode ser usada em várias áreas do conhecimento, na engenharia, na física e também na medicina, né? Então, nada mais é do que uma ferramenta que transforma a energia elétrica, né? A tomada, você transforma a energia elétrica em onda sonora, em impulso sonoro. Então, essa ferramenta é legal por quê? Porque quando você emite esse pulso sonoro ele vai bater numa estrutura e essa estrutura vai emitir um eco. Então, se você conseguir medir o tempo que demora para esse som ir, bater e voltar, eu consigo saber a distância. Então, é mais ou menos como um morcego faz para se geolocalizar, né? Ele assobia, entre aspas, ele faz um barulho, bate na árvore ali, volta, com o tempo que demorou para vir o som, ele sabe mais ou menos a distância, né? E aí a gente tem essa ferramenta, ela é muito usada na medicina, né? Então, dentro da medicina, a gente chama uma especialidade, na verdade é uma subespecialidade da radiologia, que se chama ultrassonografia médica, né? Ultrassonografia geral. Então, a radiologia é uma especialidade médica muito ampla. É quase como se fosse uma clínica geral da imagem, né? Então, antigamente se chamava radiologia, hoje em dia não se chama mais, porque antigamente a gente conseguia ver dentro do corpo só usando radiação ionizante, né? Então, raio-x, mamografia, tomografia. E aí, com o advento tecnológico, a gente tem outras ferramentas que a gente consegue fazer diagnóstico por imagem, a gente consegue ver dentro do corpo, não emitindo radiação ionizante. E uma delas é a ultrassom. A ressonância também é outra, não tem radiação ionizante. O ultrassom também não tem radiação ionizante, né? É radiação acústica, né? É o som. Então, tanto é que a radiologia não chama mais radiologia, agora ela chama radiologia e diagnóstico por imagem, justamente porque ela abarca todas essas gamas de ferramentas que fazem diagnóstico por imagem. E o ultrassom é uma delas. Então, como eu estava falando, por conta do advento tecnológico, né, mudança digital, a gente vê com que rapidez isso evoluiu, né? A gente é do tempo que tinha disquete no computador, era aquele bolachão, né? Hoje em dia, pendrive está out of fashion. Nem pendrive mais, agora é tudo nas nuvens. Então, por aí a gente vê como que um celular há 10 anos era e o que é hoje. O aparelho de ultrassom também evoluiu nessa rapidez. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma ferramenta, resumindo, né? A gente tem uma ferramenta poderosíssima que a gente consegue examinar dentro do corpo das pessoas, sem invadir, né, sem abrir, sem cortar, sem lesar a pessoa, sem emitir radiação, porque a radiação é cumulativa e isso ao longo do tempo pode predispor câncer, né, formação de neoplasias, né? E a gente consegue, de forma relativamente barata, porque você comparar um aparelho de ultrassom com uma ressonância, não tem nem o que falar a diferença de preço. E hoje em dia, como eu falei, lembra do celular que era um tijolão e agora é um celularzinho, a gente consegue com um equipamento pequeno. Então, hoje, a gente já tem, dentro do universo da ultrassonografia, a gente tem aparelhos de ultrassom que chamam super handhelds. São aparelhos que é do tamanho do seu celular. Então, lá nos Estados Unidos,
o médico recém-formado, ele não vai mais ganhar o estetoscópio da vovó, ele vai ganhar um Butterfly, por exemplo, que é o nome da marca de um famoso, né? de um ultrassom super portátil famoso. Então, o que aconteceu? Essa pergunta, o que é ultrassonografia, você vê como ela, além dela ser vasta, ela é mutável ao longo do tempo. Então, ultrassonografia, de certa forma, hoje não é mais uma especialidade. Eu acho que a ultrassonografia está meio no limbo, porque ela não é nem radiologia, nem ultrassonografia geral, porque tem várias outras áreas da medicina que precisam da ferramenta ultrassom para fazer diagnóstico ou para determinar a conduta. Então, o que eu entendo hoje da ultrassonografia? Que o ultrassom é isso aí que você falou. O ultrassom, hoje em dia, é um esteto plus mesmo. Então, ele faz parte do exame físico. De certa forma, o exame físico antigo que a gente palpava, né, tireoide, fígado, ele está sendo substituído pelo exame por imagem da ultrassonografia. Concordo plenamente. E além de ter essas vantagens que você falou, o custo da ultrassonografia é muito menor do que outros exames por imagem, a agressão ao corpo, podem ver, por exemplo, que o ultrassom uma grávida faz, o bebê faz. Tem alguns riscos, né, descritos em Doppler, se usar de forma inadequada, né, assim, um limite de insonação. Eu não sei até onde isso, hoje com os equipamentos novos, faz sentido, mas é muito mais seguro porque não emite nenhuma radiação. E o que você falou é muito importante, né, Fernando, que toda especialidade é diferente do que as pessoas em geral pensam, né, mas você sempre está aqui para ter essa dúvida mesmo. Você pensa em ultrassom, você pensa o quê? Pensa em bebê. Mas eu tô com uma a mais ainda, que ultrassonografia e raio-x. São duas modalidades completamente diferentes, né? Mas se o raio-x tem mais agressão, por que não se utiliza ultrassonografia para fazer um raio-x de tórax? É porque cada ferramenta ela tem a sua utilidade específica. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. É a mesma coisa que se eu sou um cara que gosta de planetas e tenho uma lupa. Se eu quiser examinar a Lua, eu vou ter que usar um telescópio. Agora, se eu quiser examinar Andrômeda, não vai ser esse mesmo. É que o ultrassom não enxerga osso. Exatamente. Cada ferramenta ele é bom para um tipo de leitura. É como se fosse filtro, vamos dizer assim. São filtros diferentes, né? O raio-x ele é bom principalmente para ver osso, para ver partes moles, para ver pulmão. Então, assim, cada órgão e às vezes o mesmo órgão, em doenças diferentes, existe uma ferramenta melhor do que a outra para a gente examinar. Ou usa as duas. Ou as duas, para complementar, né? Exatamente. Mamografia e ultrassom são complementares. Uma não anula a outra e cada uma tem as suas vantagens, cada uma tem sua indicação. Como tudo em medicina hoje, baseado em evidências. Existem protocolos para se pedir um exame. Claro que nem tudo dá para se fechar assim numa casinha, não é matemática, né? Sim. Mas a ultrassonografia entra. Acho que as grandes vantagens é custo mais baixo, porque os equipamentos são de valores mais acessíveis e dano ao paciente minúsculo, não que seja zero, né? Mas voltando naquele assunto que eu estava falando, todas as especialidades, eu estava falando que você, como não médico, né, acaba pensando, lembra do bebê, você que está assistindo também, pensar ultrassom é para ver o sexo do bebê, e é muito além disso, né, você tem como fazer biópsias de estruturas, até uma biópsia de fígado, por exemplo, que você falou que está um pouco em desuso agora, mas é possível fazer uma biópsia guiada por um ultrassom no fígado, ou na tireoide, ou avaliar um tendãozinho do dedo indicador pela ultrassom. Claro que muitas vezes vai ser necessário lançar a mão de uma outra situação. Mas é que você estava falando das especialidades. Só que esse médico que atende lá, um clínico geral ou um gastro precisa ver um fígado. Ele vai inicialmente ter o seu parecer ali como se fosse um complemento, mas ele vai precisar do Dr. Fernando dentro de um consultório de ultrassonografia para esmiuçar aquela imagem. Para encontrar outras, não é isso? Me fala um pouco sobre isso. Eu acho que tá andando para isso mesmo, né? A primeira leitura, vamos dizer assim, a primeira olhada ou esse exame geral, ele é feito pelo médico que tem o aparelho ali do lado dele, né? A gente até chama essa modalidade de point of care, né? Que é
que é um aparelho à beira-leito. Então, hoje em dia, se você for num pronto-socorro, fique feliz se o cara que está te atendendo na porta tenha um ultrassom na cintura. Isso quer dizer que ele está habilitado a fazer alguns procedimentos usando a ferramenta ultrassom para guiar a agulha dele, né? E para fazer diagnósticos que auxiliem a conduta ali no pronto-socorro, né? Então, isso é cada vez mais frequente, né? Cada vez mais frequente. Salvando cada vez mais vidas. Então, assim, isso é muito interessante porque a gente tem que somar os conhecimentos, né? E não dividir. Então, não é porque o cara está ali na porta que ele é ultrassonografista, ele não é ultrassonografista, ele não pode fazer o exame. Não é essa. O lance é o paciente. Se isso resolve o paciente, faça isso. Só que para você operar uma máquina, etc., você tem que se habilitar. Assim como um carro, assim como uma moto. Ninguém sai, né? Não é porque eu olho na rua, eu vejo um monte de carro na rua, eu acho que é fácil dirigir, eu vou lá e pego o carro e dirijo. Essa é uma ideia errada que, inclusive, os médicos têm em relação ao ultrassom. E aí, quando eles vêm estudar, eles veem que realmente o buraco é muito mais embaixo, porque demanda uma curva de conhecimento que não é pequena, uma técnica mais refinada, um conhecimento de anatomia que não é trivial, né? Uma anatomia tridimensional. Então, assim, a ideia é somar os conhecimentos. É ótimo que o cirurgião vascular ou que o intensivista saiba mexer na ferramenta ultrassom para fazer diagnóstico e ajudar o paciente e, sobretudo, saber até onde ele pode ir, né? Na necessidade, ele solicita uma opinião de uma pessoa que é super especialista que não precisa ser exatamente naquele mesmo momento da emergência ou da urgência, mas num segundo momento daquela conduta médica seria necessário, então, algo mais minucioso, mais ambulatorial, vamos dizer assim, para avaliar aquele órgão, aquela estrutura de maneira mais específica. Por exemplo, na minha época de formado, chegava um politrauma lá no HC, e você tinha, por exemplo, um abdômen distendido com uma suspeita de sangue na barriga, para traduzir para os leigos, né? Aí um peritônio, vamos dizer assim, que é o nome técnico. Mas sangue lá dentro da barriga que muda completamente o prognóstico e a conduta. Então, antigamente, você lembra como fazia? Lavado. LPD, né? Você tinha que pegar e fazer um buraco naquele abdômen, entrar com colher o material, né, aquele líquido, para ver se vinha rosinha, que significaria, que é LPD, né, lavagem peritoneal diagnóstica, para ver se vinha sangue. Se tem sangue, tinha que rachar. Aí se vem sangue, você abria para fazer, então, uma cirurgia maior, para ver de onde está vindo, enfim, para fazer diagnóstico. Hoje, com ultrassom, um equipamento portátil na sala de emergência. Um segundo. Em alguns segundos. A gente quem é mais, no caso o doutor Fernando, que é mais experiente, em 1 segundo. Mas em alguns segundos, um médico lá bem treinado do pronto-socorro vai conseguir ver se tem sangue nos espaços mais importantes, onde o sangue costuma estar localizado. E ele fala, não tem sangue nessa barriga. Esse comentário foi de ultrassonografista, hein? Foi, desculpa. Eu prometi que eu não ia falar isso, mas é isso. Que tem os locaizinhos certos. E aí ele não precisa saber, né? O que está lá operando, o médico, o cirurgião. Não. Ele pode fazer de uma maneira geral e vai encontrar também. Sobretudo se tiver um grande volume. Ultrassom ou os ultrassons, os exames de imagens por som, quais são os mais comuns que as pessoas conhecem? O Dr. Sidney já citou um, que no caso da gestação é muito utilizado, tanto por fora, tanto transvaginal, é isso mesmo? Isso. Então é assim, até didaticamente a gente divide... Cara, imagine que o aparelho de ultrassom hoje em dia é um celular e você tem vários aplicativos e cada aplicativo ele faz a sua função, tem o seu filtro, né? Então, assim, na medicina geral, né, na ultrassonografia geral, a gente tem aplicativos que a gente vai chamar de modos, né, de modalidades, né? Então, a gente tem o modo B, que é aquela imagem de tom de cinza, bright, né, que a gente que a gente pega lá do feto, que vê, olha, cinza e tal. Então, ela vê morfologia, vê a forma dos tecidos, a forma das estruturas que estão sendo insonadas, né, que a gente está emitindo o som.
Aí a gente tem o modo Doppler, né? O pessoal já deve ter ouvido falar, vou fazer um Doppler, um Doppler. Colorido. Doppler colorido, exatamente. O Doppler é um outro modo, né? Uma outra ferramenta que tem a capacidade de ver a movimentação das estruturas. E o que movimenta dentro do nosso corpo, que é interessante para a gente estudar, é o sangue. Então, basicamente, a gente tem o modo B que vê o órgão, né, tira foto lá de dentro, e o modo Doppler que vê a vascularização, vê como que o sangue está indo na artéria, na veia, se tem algum distúrbio desse andar do fluxo, né, se tem trombose, se tem alguma coisa nesse sentido, né? E aí, existem outras modalidades que são menos usadas, dependendo da especialidade. Tem modo M, modo A, que isso, na verdade, não é muito frequente. Mas agora, né, como eu falei, com o advento da tecnologia, existe um novo modo que se chama modo elastografia, que é uma modalidade recente que tem... No mesmo equipamento. No mesmo equipamento, exatamente. Um aplicativo a mais. Na verdade não é aplicativo, que eu falo aplicativo para a sim, gente uma maneira, entender. uma ferramenta a mais, um uso. Mas assim, depende de um hardware robusto, não é só um softwarezinho. Por isso que os aparelhos são grandes. São né? grandes Esses portáteis não têm a mesma não imagem, é diferente, né? É diferente, é um carro. Serve para algumas coisas. Para o basicão, né? Então, mas assim, tá tão evoluído o negócio. Por exemplo, ano que vem já vai sair máquina portátil de ultrassom, laptop com elastografia. Isso por conta do processamento de dados. Mas volte à elastografia que você estava falando. Então, sobre a modalidade de elastografia. Essa modalidade, ela tem a capacidade de ver a elasticidade dos tecidos. E isso é uma coisa que existe desde sempre na medicina. A gente palpa lesão e palpa lesão na pele, por exemplo, é duro, o cara vai lá e tira. Então a gente tem desde sempre o conhecimento de que as lesões mais duras têm maior risco para ser maligno. Por exemplo, quando a próstata tem câncer, o cara vai lá e faz o toque retal, tá duro. Quando a mama tem um nódulo maligno, o nódulo é duro. Quando a artéria fica doente, tem aterosclerose, né, a placa é calcificada, fica duro. No fígado, quando o fígado fica inflamado muito tempo, ele evolui para cirrose, que é o nome que a gente dá para um estágio avançado de fibrose do fígado, né, a gente consegue fazer elastografia e ver se esse paciente é cirrótico sem enfiar uma agulha. Então, e assim, antes só era possível ver. Eu sei que tua pergunta também não foi essa, mas tá falando dos tipos de ultrassom. Ele quis saber. Vou chegar porque. Quais as obstétrico, abdômen. Isso, é porque cada especialidade, por exemplo, cada exame de ultrassom, ou vou precisar de um, outro software. Por isso que eu resolvi falar do software. Fala do fígado, que a tua especialista estava falando. Então, com a elastografia, você dispensa a biópsia? Hoje em dia, não há. Olha só que coisa maluca, né? A gente está num cenário, a gente está num século de ausência de agulhas para fígado, né? Então, para o clínico é muito importante saber qual que é o grau da fibrose do fígado. E até então isso só era sabido se eu colocasse o paciente internado no hospital o dia, chamasse um médico para fazer um exame de ultrassom, colocasse uma agulha, fizesse a biópsia no fígado do paciente, né? Enfermeiro mandava esse material lá para patologia. Então, olha o custo de toda essa operação. Além de um certo risco. Além do risco, né? Sangramento. 1% evolui mal. Né? Então, não é inócuo esse procedimento. Né? Então, e hoje em dia a gente faz com ultrassom. 5 minutos a mais no exame de ultrassom normal. Então, é fantástico. Então, por exemplo, com o advento dessa tecnologia na França, nos primeiros anos, 60% das biópsias não eram mais feitas. Né? Então, assim, as biópsias hepáticas ficaram restritas aos cenários específicos, né? Mas quando faz a biópsia, não tem também a puericultura? Não necessariamente. No caso do fígado, a biópsia é para ver mesmo, a gente vê várias coisas, ver se tem gordura no fígado, ver se tem fibrose, né? Ver se tem outras coisas, ver se tem inflamação, onde está a inflamação, né? Mas essa ferramenta, ela tem a capacidade de maneira não invasiva, não só fazer o diagnóstico, como fazer o prognóstico dessa doença. Eu consigo saber, dependendo do grau de dureza desse fígado, se ele vai ter maior ou menor chance de ter, por exemplo, câncer de fígado, sangramento de varizes de esôfago, ou ter líquido na barriga, né, ascite. Então, assim, esse é um advento fantástico. Sim, né? Até porque a gente estava falando, né, Fernando, sobre a questão da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Todo mundo que está acima do peso
incluindo quem vos fala, tem algum grau de esteatose hepática. Ponto final, certo? Certo. Algum grau vai ter. Antes você apenas via lá, por exemplo, no ultrassom, algum outro exame de imagem, que você podia cravar lá. Até tinha alguns graus, né, em relação à sombra, etc. Sim, sim. Mas você não conseguiria fazer nada tão preciso em relação à cirrose. Então hoje com a elastografia você consegue, nos casos de esteatose, cujos quantos por cento? Alguns por cento Até vão evoluir para a cirrose. de 20 a 30%. De 20 a 30% dos casos de esteatose hepática, então, vão evoluir para cirrose, que para traduzir para você que está aí, é uma perda da função do fígado. É um fígado que já não vai funcionar mais e aí vai evoluir para coisas piores. Deixa eu entender. Então a gordura no fígado, independente da quantidade dela, 20 a 30% das pessoas vão caminhar para cirrose. Podem caminhar para cirrose. E isso é um grande desafio. Cirrose tem não sei se é somente isso, mas cirrose só tem as pessoas que fazem consumo de álcool ou não? Aí que tá. Esse é o grande. Talvez essa é a doença do século, tá? Obesidade. Então a gente precisa parar de romantizar a obesidade. A gente tem que tratar ela como sendo uma doença crônica que precisa ser tratada, né? E aí é o seguinte: o grande desafio nosso que a gente descobriu é que não tem muita importância se ele tem muito ou pouca gordura no fígado, se é esteatose grau 1, grau 2 ou grau 3, incrivelmente, porque não existe correlação entre o grau da esteatose com a chance desse paciente ficar inflamado, porque a gordura pode inflamar o fígado, né? A ponto dele ficar cirrótico. Então não existe essa correlação. Tem pacientes com esteatose leve, com gordurinhas leves, que evoluem para cirrose. Tem pacientes que têm gorduras exageradas que não viram cirrótico. Então como que eu vou conseguir emocionar um paciente que tem uma esteatose leve, né? Então assim, não é que eu não posso falar, você tem uma esteatose leve. Porque se eu falar assim, ele vai entender, tá leve, então tá tranquilo. Não, né? Você tem que falar, olha, o senhor é como se fosse um fumante. O senhor fuma um maço, né? O senhor não fuma 3, o senhor fuma um maço, tá? Tem que parar, não tem jeito. Então a ideia é emagrecer pelo menos 20%, né? Então qual que é o lance? No caso do fígado você perguntou, né? Isso é uma dúvida muito frequente. As pessoas que a gente atende com essa doença, que chama doença hepática gordurosa, MESOD, hoje em dia é a sigla de Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, é uma doença do fígado esteatótica, né, gordurosa, né, relacionada ao metabolismo. Então, ou seja, pacientes com diabetes, obesidade, alteração de colesterol, triglicéridos, etc. Esses pacientes eles estão sob risco de que a gordura que está lá infiltrada no fígado, essa gordura vai inflamar o fígado. E aí o que acontece? Existem várias coisas que inflamam o fígado, não é só gordura. O álcool talvez popularmente seja a mais famosa, mas existe vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, né? Drogas, doenças, algumas medicações, doenças autoimunes, né? Então, hoje em dia, pelo incrível que pareça, eu que trabalhei 15 anos em ambulatório de transplante de fígado aqui no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, é incrível como mudou o perfil dos pacientes. Antes, a maioria dos pacientes que eu fazia exame, pré e pós-transplante, eram por causas hepatite C, álcool. Hoje em dia, 80% dos pacientes que estão sendo transplantados por causa de gordura hepática. Doença hepática gordurosa. Isso é extremamente grave, por 2 motivos. Primeiro que a gente não tem fígado para todo mundo. A gente tem uma carência de doador com questões mil, principalmente a cultural. E o que mais me assusta é eu olhar na praia. Eu olho na praia e eu vejo que realmente 40% da população infantil é sobrepeso. E aí nós vamos colher a cirrose daqui a 30 anos. Porque o fígado ali inflamado 10, 15, 20, 30 anos, ele vai ensejar em cirrose. Eu não sei se cabe aqui nesse podcast, mas a cirrose tem cura ou ela só vai ser resolvida? Não, ela vai ser parada, ela vai ser estacionada. O máximo que você pode fazer é estacionar. Ela melhora um pouquinho em algumas situações, tal, mas basicamente é assim,
você envelhecer o seu fígado mais rápido. É a mesma coisa que você sempre gostou de tomar banho na praia, chega com 60 anos, está cheio de ruga e fala, não, agora eu quero fazer plástica. Falou, agora não tem mais jeito, que dá para você passar um creminho aqui para dar uma melhorada no colágeno, mas voltar ao que era antes não volta, né? Porque tem essa, né? As pessoas acham que o fígado se regenera, como se regenerar fosse voltar exatamente o que é antes. E tem um problema, né? O fígado é silencioso, né? Ou não? Sim, o problema é sintomas, né? Quando dá sintoma, cirrose, por exemplo, quando dá sintoma, aí você já está na fase final da doença, entendeu? Aí não tem muito o que fazer. É acompanhar para colher as complicações mais cedo possível, para que isso não determine o final, né? E essas alterações, antes de chegar no sintoma, é possível aparecer em exames laboratoriais, exames de sangue ou somente no ultrassom com Grafia. Então, algumas vezes, em alguns contextos, isso pode acontecer. No caso da doença hepática gordurosa, existem os marcadores de sangue, né, TGO, TGP, que podem estar alterados, mas às vezes não. Você que é médico, não espere, viu, transaminases aumentar para fazer diagnóstico de esteatohepatite, né? Mas, basicamente, vão ter algumas alterações, metabólicas principalmente, né, em relação à glicemia, à insulina, ou seja, tudo que é relacionado à dieta e à atividade física, né? Então, Opa, assim, ó, isso é importante, hein? Assim, se você juntar a obesidade com o sedentarismo, aí lascou. Aí é a fogueira jogando álcool. Exatamente. Então, assim, de certa forma, o que a gente está falando aqui de fígado, a conversa foi para esse lado, mas a gente está olhando para o fígado, mas na verdade, se a gente olhar para o coração, todo mundo sabe. Dá infarto. Se a gente olhar para o cérebro, todo mundo está careca de saber. Dá AVC. Só que as pessoas não se atentaram e também a medicina não está falando isso como deveria. Se olhar esse mesmo paciente que você fala, você vai infartar, hein? Você devia olhar para ele e falar assim, olha, você vai ter cirrose, hein? Olha, você vai ter câncer de fígado, hein? Porque o potencial é o mesmo. Apenas com a esteatose já gerando todo esse potencial. Apenas sensacional. A esteatose. Além da hepatite B, C, álcool, drogas, algumas medicações, etc. Tudo isso podendo agredir o fígado e, mais legal de tudo, importante, o ultrassom com elastografia consegue fazer um diagnóstico precoce e, como a gente sempre fala, que informação é o diamante da prevenção, ou nesse caso, do diagnóstico precoce, procurar fazer o mais cedo possível esse diagnóstico e conseguir estancar esse processo. Se tiver já com uma cirrose avançada, claro, eventualmente pode ser que tenha que terminar num processo já muito mais complicado, que é o transplante, que, claro, maturada, você que está lá, você tá vendo lá que talvez você tenha, para você, ficou um pouco mais simples, que você é especialista nisso, mas transplante é uma coisa que tem na medicina mais complexa ou mais estourada? Nada. Um transplante de fígado nem pense em chegar nisso, mas claro, você que chegou também ainda é uma situação, é uma ferramenta que pode ser usada. O Brasil é extremamente... Sim, tem grandes nomes aí, grandes... Dr. Benhur, que já esteve aqui, obrigado, Dr. Benhur. Dr. Benhur, um abraço. Esteve aqui conosco. E aí, só para acrescentar, só para fechar esse negócio da esteatose, que eu acho que é um assunto absolutamente relevante, a tecnologia está evoluindo tão rápido que nos últimos 2 anos a gente tem um novo app no aparelho de ultrassom que quantifica a gordura. Né? Então, hoje em dia o paciente não precisa mais entrar na ressonância ou fazer tomografia para saber o quanto de gordura ele tem. Né? Então essa é a grande graça do ultrassom. Tão portátil, eu consigo fazer uma análise de vários parâmetros do fígado. Eu consigo ver o modo B, né, o parâmetro da morfologia, eu consigo ver o modo Doppler, que é o parâmetro do sangue, eu consigo ver a dureza do fígado, que é o parâmetro da elastografia, e eu consigo quantificar a gordura. Então, primeiro eu faço o diagnóstico da gordura. Olha, você está com gordura, mas você ainda não está com fígado duro, hein? E aí eu também consigo fazer o diagnóstico. Você tem gordura e seu fígado já está ficando um pouco duro. Né? Então, assim, eu consigo fazer o diagnóstico precoce disso. SUS e plano de saúde, tem cobertura todos esses exames? Elastografia, no SUS tem, né? Lá no HC a gente faz, já é uma tecnologia para fígado. A área do fígado foi a que mais hipertrofiou, né? Então, o SUS já tem validado tabelas
TUS, né, tanto para convênio quanto para o SUS, a elastografia de fígado, elastografia de tireoide, para a gente... E como que se pede lá? É ultrassom com elastografia? Exatamente. Ultrassonografia com elastografia de tireoide. Exatamente. Ou de fígado. E elastografia de mama e de próstata. Quando você falou hipertrofiou o fígado, foi isso mesmo que eu entendi? Que eu ouvi? Hipertrofia do fígado? Não. Pode ser, mas assim, talvez é um contexto que não é normal, né? Se ele tá grande, já não é um contexto normal. Tá em doença. Pode ser que esteja em doença, né? Mas, voltando um pouquinho, naquela pergunta que o Moisés tinha feito, aí você... Exatamente. Vamos para ela. Daqueles aplicativos e para cá, aí que tá. Para cada exame, para cada órgão que eu for examinar, para cada situação clínica que eu for examinar, eu uso uma ferramenta ou outra. Então, assim, qual que é a limitação do ultrassom? O ultrassom, como é uma ferramenta que usa o som se propaga mal no ar, então todos aqueles órgãos que tiver ar dentro, não vai ser muito bom para eu examinar ultrassom. Então, um pulmão sadio não é bom para eu usar ultrassom. Um estômago não é bom. Né? O intestino não é muito bom. É por isso que você tem que fazer o jejum. No preparo, você vai fazer um exame de ultrassom do abdômen total, você tem que fazer jejum. Não é só também para não ter comida no estômago, mas também para você não engolir ar. Quando você engole ar, eu não consigo ver o pâncreas, não consigo examinar a aorta. Então, eu preciso de uma janela, a gente chama de janela. Eu preciso de uma janela adequada para eu enxergar aquilo que está posterior. Né? E outra limitação da ultrassonografia é o osso. Porque o osso é tão duro, tão compacto, que a onda sonora bate e é muito refletida. Então eu não consigo ver nada que está embaixo daquela estrutura. Né? Fica uma sombra lá, uma sombra posterior, não consigo ver nada. Tirando isso, eu posso usar ultrassom aonde você quiser. Então vamos lá. Antes de nascer, eu ia falar desde quando nascer. Antes de nascer, na gestação, eu consigo ver bebê, tudo de bebê. Né? E o osso do bebê é um osso que o ultrassom acaba não tendo tanta dificuldade assim. Que é um osso muito duro, vamos dizer assim. É um osso ainda que não está formado completamente, calcificado. Né? Então, eu consigo, além de fazer exame, ele já falou, eu consigo fazer procedimentos. O ultrassom me guia a agulha. Eu consigo, por exemplo, na gestante, se eu precisar colocar a agulha lá no cordão umbilical para ver se tem algum defeito, se tem alguma malformação, o ultrassom é usado para isso, é o ultrassom que vai guiar a agulha. Né? Então eu consigo, né? Antes de nascer tem esse cenário. Nasceu, eu consigo fazer ultrassom do cérebro da criança através da moleira, né? Eu consigo ver o cérebro, porque o osso não está fechado, eu consigo examinar. Eu consigo examinar qualquer coisa de criança. Então, é muito comum a gente examinar gânglio de criança, ou alguns problemas de hipertrofia de piloro, né, doenças bem de recém-nascidos, a gente consegue examinar bem. O que mais? Em adulto, a gente consegue examinar tudo de barriga, fígado, pâncreas, baço, rim, bexiga, né, ureter, a gente consegue ver muita coisa, né? Então, a ultrassonografia geral, para ser mais específico, ela é subdividida em grandes áreas de atuação. Então, você vai ter a parte da medicina interna, que é o que eu mais faço, que eu brinco que é do queixo para baixo e do testículo para cima, né? E que vê tudo isso, a parte testicular, inclusive, né? A gente consegue examinar, né? Examinar muito bem. Aliás, é o exame de eleição, né? É um dos melhores exames, uma das melhores ferramentas para você examinar testículo é o ultrassom. Mas examinar o que do testículo? A capacidade de... Câncer, inflamação, torção, emergência, dor, sangramentos, né? Consigo examinar isso, né? Então, medicina interna. Outro universo, músculo esquelético. Eu consigo examinar articulação, músculo, tendão com ultrassom. E na mão de pessoas habilidosas como o professor Cernic, é a coisa mais linda de ver, né? É a coisa mais linda de ver. Porque tem uma vantagem do ultrassom em relação à ressonância, por exemplo. Dinâmico. Que você pode pedir para mexer. Mexe o dedo aí você vê como que os tendões estão mandando. A ressonância, a pessoa fica deitada lá. Estático, né? A princípio, né? Dá para fazer exames dinâmicos, mas basicamente estático. Então eu consigo ver músculo esquelético, são as grandes áreas da ultrassonografia geral, né? Medicina interna, músculo esquelético, a parte de vascular,
que é a parte de artérias e veias periféricas, que o cirurgião vascular gosta muito desse exame. Então, examinar carótida, membros superiores para fazer fístula, para fazer hemodiálise, perna, examinar varizes, trombose de perna. Então, esse é o outro cenário, né, vascular. A gente tem a pediatria, que eu já falei, que a gente consegue examinar a pediatria. Tem a parte da ginecologia, que a gente tem aqui um grande exemplo, aí, um ultrassonografista que gosta da parte da ginecologia. E de ginecologia tudo, endométrio, ovário, tudo, né? A gente consegue examinar endometriose, que é uma doença hoje extremamente prevalente e a incidência está aumentando. A gente também está aprendendo a fazer, está aprendendo a doença, está ficando cada vez melhor em fazer diagnóstico. Então a gente consegue fazer diagnóstico de uma doença que até então, né, não se conseguia fazer. Outra área também, né, vascular, medicina interna, saúde da mulher, né, que hoje em dia está meio andando para isso, para a mulher mama, essa parte de câncer de mama, etc. A parte fetal, que eu já falei, né, antes de nascer. O que mais? Dá para fazer ultrassom até do olho, Moisés. Do olho, literalmente, do olho. Por exemplo, a pessoa fecha o olho, você põe o transdutor na pálpebra e enxerga a estrutura. Consegue ver nervo, consegue ver retina, se tem descolamento de retina, consegue ver se o cérebro está inchado ou não, olhando pela janela, né? Janela da alma, tudo, né? Tudo isso, desde que bem indicado, bem pedido, tem uma eficiência no diagnóstico e na conduta extremamente incrível, como a gente disse desde o começo, e acessível, e muito acessível. E em boas mãos, né? Em boas mãos. Em mãos experientes. É isso, em mãos experientes e assim, treinado, né? E uma curva de aprendizado qualificada, porque não adianta só número de casos. Uma coisa que a gente fala aqui sempre, Fernando, é sobre o nosso maior tesouro, que é o paciente, que ele que é o objetivo, ele é a razão da existência do podcast, a razão da existência da medicina. Então a gente sempre fala aqui, vai procurar um cirurgião plástico, vai procurar um dermato, vai fazer uma ultrassom. Também existe aquele RQE que a gente fala sempre aqui de ultrassonografia. Se você for lá no Dr. Fernando Linhares, vai estar lá o RQE dele, ou do ultrassonografista, não sei, ou de diagnóstico por imagem, que dá na mesma, mas vai estar lá o RQE. Para ter o RQE, doutor Sidney, precisa ter passado obrigatoriamente pela residência. Precisa ter passado por uma especialização e precisa prestar fundamentalmente um título de especialista. Aproveitando essa fala do Dr. Fernando, da curva de aprendizado do Dr. Sidney. Dr. Sidney, me passa, por favor, o Coffee Cards da aprovação do grupo MedCoffee. Curso especializado para aprovados, para ser aprovado na residência. Foi boa essa sua relação. O gancho, né? Foi. Pegar uma pra cada aqui. Tipos mais comuns de lesão de carótida do trauma penetrante. Essa vai pro Dr. Sidney. Como que é? De novo. Tipos mais comuns de lesão de carótida no trauma penetrante. Trauma penetrante de carótida. Então, pode romper a carótida, rotura, então. Exato. Ou pseudoaneurisma. Exatamente. Boa. Doutor Fernando. Eu ia passar, hein? Qual a conduta se 10 com estrelinha. É uma pergunta só também, né? Botei um monte. Essa é mais fácil. Essa não é tão difícil. Qual a conduta se o resultado da colpocitologia oncótica for lesão intraepitelial de alto grau? Papa Nicolau alterado? Esse exame que você falou é o Papa Nicolau. É, o Papa Nicolau. Tem Sim. que fazer a colposcopia, né? E aí, biopsiar a área que tiver, Direto. que não pintar, né? Exatamente. Boa. Saúde da mulher. Saúde da mulher. Papa Nicolau, fundamental todo ano. Informação de amantes da prevenção e do diagnóstico precoce. Já tivemos alguns episódios aqui sobre isso. Apesar que não tivemos nenhum ainda sobre câncer de colo de útero, mas Fica aí. importante. Já. Fica Obrigado, doutor Sidney. Valeu, Moisés. Volte. Doutor Fernando, das principais do principal recurso disposto pela ultrassonografia, já deixou um alerta para o fígado. Tem algum outro alerta principal que você queira deixar na ultrassonografia e os cuidados das pessoas? O fígado foi um alerta super atual, Sim, né? Justamente pelos motivos citados. Realmente é um assunto que está, mesmo no mundo médico, assim, tem uma coisa que está realmente pegando, porque a prevalência da doença é realmente muito grande e a incidência, né, a gente continua comendo mal, continua vivendo mal, né?
E para isso, que nem já foi falado, é você ter acesso, não basta só ter acesso à saúde, você tem que ter acesso a saúde de qualidade, né? Então, eu até como formador de médicos, né? Até me orgulho. No fundo, se eu morasse na França ou na Alemanha, eu só faria isso da minha vida, mas infelizmente a gente tem que trabalhar ali do dia a dia. Eu só daria aula, mas uma coisa que é muito interessante a gente que trabalha com formação, com residência, com formação de... Você está lá no HC ainda como assistente de ensino, né? Assistente de ensino na residência médica. Isso, legal, lá no diagnóstico por imagem. E na escola de ultrassom do DASA também. DASA, legal. Né? Na escola, no DASA Educa, né? Chama Escola de Ultrassom Inspirali DASA Educa, né? E eu acho o seguinte, quando, né, pro outro lado do balcão, né? Quando eu sou paciente, quando eu vou num médico, quando eu vou fazer um exame em algum lugar, ou tenho que fazer algum procedimento específico, eu realmente vou atrás para saber quem que faz, quem que é a pessoa, qual que é a instituição, tal. Né? Então, assim, a minha sugestão, que é até uma briga romântica que eu tenho, a minha sugestão é que vocês também se preocupem a saber quem faz seu exame de ultrassom, né? Assim como saber quem que vai ler a sua biópsia, seu Papa Nicolau, né? Porque são profissionais que estão numa linha de frente que é extremamente importante, porque define conduta. É ele que vai determinar, olha, é isso ou é aquilo. E tudo vai desenrolar baseado no diagnóstico, né? No diagnóstico por imagem ou no diagnóstico anatomopatológico. Então, na minha cabeça, não entra realmente assim, não entra muito. Por que as pessoas vão fazer um exame de ultrassom e sequer sabem quem é o médico que vai fazer? Vai numa instituição, né? Então, é como se eu quisesse, sei lá, como se eu quisesse comer um chocolate da Cacau Show e eu vou no Walmart. Eu vou na lojinha da Cacau Show, vou ser melhor atendido, vou ter mais opções, eu sei que ali é Cacau Show e tal. Então, assim, quando você for fazer um exame de imagem, procure saber quem que vai fazer seu exame. Por mais que você vá numa instituição que tem um renome, porque quando você vai numa instituição que tem um renome, pelo menos ali a gente sabe que tem uma seleção tem inicial. Um filtro, né? Mas assim como você pode ir num lugar bom, num restaurante bom e você não gostar da comida, você pode ir num lugar bom e não gostar do médico. E tudo bem, você vai em outro, né? Só que para isso, pra você saber se o cara é bom ou não, você precisa saber pelo menos quem é, qual a formação do cara, né? Então, assim, procure saber quem que vai fazer seu exame, se essa pessoa é habilitada, né? Sim, até se tem especialidade. Até fazer um parênteses, porque tem países que quem faz ultrassonografia, às vezes, está permitido que não seja o médico. Aí o médico depois vai pegar aquele filme de meia hora ou 40 minutos que foi feito por um técnico e vai laudar, correto? Correto. Estados Unidos, Inglaterra, isso, Austrália e Canadá. Mas quem lauda é o médico. Agora, no Brasil, obviamente, só médico pode fazer o exame de ultrassonografia. E é basicamente por isso, porque às vezes a própria instituição ou o paciente fica pensando qual o porquê. Porque é óbvio. Porque o médico foi treinado e tem expertise para realizar um exame de alta complexidade, sim, muitas vezes, concorda comigo? Um exame de alta importância. Não é porque é um exame que costuma as pessoas terem na cabeça só ver o bebê e ver o sexo. Não. Mas é barato e não emite radiação ionizante, que é e tranquilo. até no laboratório é um exame mais barato do que uma tomografia, do que uma ressonância. Mas muitas e muitas vezes ultrassom de mama, ultrassom de rins, vai achar um tumorzinho lá de 1 centímetro que vai mudar totalmente, né, a história daquela pessoa. Então é uma coisa importante. Você pode estar fazendo lá um exame de abdômen, por exemplo, para ver que seja, vamos supor, tá com uma amarelinha, quer ver o fígado, só que aí você acha no rim lá uma alteração super importante. Isso é todo dia, todo dia. Eu falo isso às vezes para não assustar, mas é bastante. Acontece, claro. É bem frequente. É frequente, acontece. Para com quem sabe o que está fazendo, acontece. Então é importante que mira você... no elefante e acha a mosca. Isso Então, é assim, acho que como tudo em medicina precisa
pensar no profissional que você está procurando e procurar um profissional habilitado. E vale para as mesmas coisas, para plástica, para o gastro, para o ortopedista e para o ultrassonografista, que tem que ser também, tem que lembrar que também teve uma curva de aprendizado gigante, tem um registro de especialidade também, porque é reconhecido pelo CRM, obviamente, e tem que ter uma RQE para poder fazer, né? Então, no estado nem sempre, eu acho que nos rincões aí do Brasil, né, Fernando? Eu acho que nem sempre vai ter. E aí eu entendo também que você que está lá no meio do nada, só tem aquela clínica, só tem aquele médico, aí vai ser melhor que nada. Sim. Temos que também entender isso, né? Vai ser melhor que nada. Tá lá uma mãe que o bebê foi a óbito, vamos supor, na barriga, e o ultrassom vê isso em 1 milésimo de segundo. E se não tiver ultrassom, não tem o que fazer. Então vai precisar fazer da forma... Mas nos grandes centros, e isso vai mudando aos poucos, precisa procurar ser feito com profissionais altamente habilitados. Esse dado inicial, essa informação inicial, me gerou um questionamento para saber um dado. A cada 10 pessoas, quantas vão ter algum tipo de problema na hora que o Dr. Fernando está fazendo um ultrassom no fígado? Elas vão ter esteatose de gordura no fígado? A maioria? Hoje em dia, pelo menos uns 60% a 70% das pessoas... É muito alto esse número, né? Mas é por isso que eu tô falando sobre isso. É por isso que eu tô trazendo de volta esse assunto. Realmente assustador. Assim, é assustador. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu não tô querendo criticar, mas eu pensando em saúde pública, se eu fosse um gestor de saúde pública, assim, me lembro, na época, porque eu sou da época de que HIV as pessoas morriam mesmo, né? Morriam, a gente via definhar e morrer. Eu sou da época que tinha propaganda na televisão, use camisinha, não sei o que, lá no carnaval, use camisinha, HIV, tal. E eu não consigo entender por que não existe uma política pública de combate à obesidade, assim, forte, uma política pública forte. Legal, já começou, né? Não sei se vocês perceberam, já nos pacotes dos alimentos alto vem teor, alto né? teor. Lógico, isso já é um grande avanço, né? Num país que nem o Brasil, se você conseguir obrigar a isso, já é um grande avanço. Mas as pessoas... É realmente assustador, tá? Eu acho que, na verdade, esses estudos, por exemplo, da própria esteatose hepática, os avanços da tecnologia, com isso, os avanços dos estudos científicos, com isso, os avanços... das descobertas em relação à morbidade, mortalidade. Então tá no tempo, porque é isso. É isso. Né? A medicina vai caminhando. Vai evoluindo. E imagino que com certeza sua fala tá perfeita, mas isso é um foco que vai ser extremamente visualizado nos próximos anos. Não Você tem dúvida pega, por disso. exemplo, estava aqui pensando, Estados Unidos. Não tem problema com orçamento, não tem problema de investimentos, e a esteatose lá, imagino que, não fui olhar esse número, mas talvez seja até maior que no Brasil. É maior. Deve ser maior. Transplantes por doença hepática gordurosa Exato. também é maior. Então, só que mesmo assim lá não tem estudos ainda, não tem campanhas tão pesadas como deveriam. Não, e a informação que o Dr. Fernando trouxe também, nas crianças. Isso. Que é o mais alarmante ainda. Mas Muito isso é mais. alarmante mesmo. Nos Estados Unidos parece que eles estão querendo proibir, inclusive, refrigerantes, né? Não sei se vocês ouviram falar, estão querendo proibir refrigerantes e propaganda que nem era com álcool aqui no Brasil. Sim. Propaganda de refrigerante a partir de 10 horas da noite. A própria Coca-Cola normal tá sumindo. Tá sobrando. Mesmo a Coca-Cola normal mudou a forma, você viu isso? Eles estão reduzindo o açúcar. Estão tirando o açúcar praticamente. Reduzindo porque muito. é uma várzea, né? Cá pra nós. Numa lata. Eu sou concólatra, tá? Eu também. Eu sou concólatra, dependente químico e psíquico. Total. Mas é um absurdo. Uma lata de 330 ml tem 2 colheres de sopa de açúcar refinado. São 2 dedos de açúcar. Então é um absurdo mesmo, né? Sim. Então isso vai mudando. E tá bom, ainda bem que vai mudando. Acho que essa sua fala, nossa fala de hoje, se ajudar um tantinho assim, enquanto essa mudança ocorra o mais rápido possível, já vai ter valido a pena. E aí? Aprendeu bastante, Moisés? Demais, doutor. Obrigado. Beleza. Grande doutor Fernando Linhares, além de tudo que você deixou aqui já de informação, dividiu com a gente, ainda a gente pede uma mensagem final, alguma coisa que você pense da tua área tão bonita, tão importante dentro da saúde, dentro da medicina. Parabéns por tudo que você deixou aqui, mas tem alguma mensagem final, alguma coisa que você queria deixar pra gente? Puxa, saibam quem está cuidando de você. Eu acho que isso é o mais importante, assim, e confie, porque a relação médico-paciente, a boa relação médico-paciente, ela suprime, inclusive, erros e desencontros, né?
Com certeza. Bom, então aquele colega médico que está sentado naquela cadeira quando você está deitado na maca, que praticamente nem sabe a cor dele, né, o tamanho, lembre que ele também é importante nesse processo, né? Tão importante quanto o médico que te pediu o exame, você tem toda a razão. Doutor Fernando Linhares, sorte dos pacientes que o tem como médico. Moisés, valeu, obrigado mais uma vez. Você que está aí, compartilhe, doutor, espalhe saúde. Pessoal do estúdio, valeu mais uma vez. Um abraço, doutor Sidney, para vocês e até o próximo episódio. Valeu!